prosperidade. Peça, determine e receba. Nós temos uma relação diferente com essa questão, que nós entendemos biblicamente que prosperidade é muito mais do que dinheiro. É muito mais do que dinheiro. Alguém tem coragem de dizer o que é prosperidade? Prosperidade é onde não há necessidade, não há miséria. No texto que nós lemos aqui, Paulo, que certamente antes de se converter era de família abastada, ele estudou com o melhor professor aos pés de Gamaliel, e neste momento do texto que nós lemos de Filipenses, ele dá o testemunho: porque já aprendi a conviver com o muito, a viver na abastança, a estar feliz, a estar grato, contente em toda e qualquer situação. Qual é a tendência natural dos homens, dos seres humanos? Temos exemplos na Bíblia, né? O que aconteceu com Jó? Jó era o homem mais rico do Oriente. Pensa num cara rico, era o Bill Gates da época. E Deus permitiu que coisas ruins no nível hard, né, no nível máximo, acontecessem a ele. Sabe aquela coisa, quanto mais eu oro, né, mais assombração, mais problema me aparece? Foi o que aconteceu com Jó, que Deus permitiu. E Jó perdeu o quê? Tudo, só não perdeu a mulher. E os amigos que estavam ali para dizer, tem pecado oculto, né? No meio cristão, na falta de profundidade, muitas vezes, no conhecimento do caráter de Deus e da palavra, muitas vezes, quando você passa por uma situação como a de Jó, a gente reclama, porque, gente, o irmão lá, ele tinha sangue nas veias. Olha a dor desse homem, ele perdeu. Não estou fazendo juízo de valor, tá? Mas ele perdeu toda a sua riqueza. Primeiro os filhos. O que é mais precioso na vida da gente? Mexeu com os nossos filhos, mexeu com o melhor de nós. Não é? E Jó não era um pai omisso. Quer dizer, não havia peso da mão de Deus na vida de Jó. Porque Jó era uma pessoa tão consagrada que ele oferecia constantemente sacrifícios a Deus por ele e por sua família. Aí ele perdeu os bens, perdeu a saúde, não é? Gente, ele ficou num estado tão lastimável. Muita gente critica a mulher de Jó, né? Todo mundo conhece o que ela falou. O que ela falou? Olhando para o seu marido, olhando para a situação, o que a mulher de Jó falou? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Como era o nome da mulher de Jó? Nem é citado. Mas o que ela falou, todo mundo lembra. E muitas vezes ela é julgada no seu desespero pela falta de fé. E o que Jó disse para ela? Está louca, meu amor. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Não receberemos também o mal da parte de Deus? E aí a gente vê
é a mesma maturidade de Paulo. Paulo que estava com o burrinho na sombra, Paulo que tinha uma condição de destaque na sociedade, que perseguia a igreja, Paulo que era dotado de um conhecimento ímpar da palavra de Deus, mas não do Deus da palavra, antes, né? A conversão dele foi um fato inusitado, porque ele caiu, eu não sei se ele caiu do cavalo, eu sei que ele está num cavalo, né? Caiu do cavalo, né? Saulo, por que me persegues? E o fato é que uma pessoa abastada passou a viver de oferta, viver de dízimos, viver de oferta, viver de contribuições voluntárias dos irmãos, como no texto que nós lemos. E isso é a incerteza dos homens e a certeza de Deus, que o justo vive ou sobrevive pela fé. Então, neste contexto, o que acontece no nosso tempo? E já acontecia há muito tempo. Entra uma mentalidade na teologia de igrejas que podem contaminar a gente. Nós temos que ter as motivações corretas para contribuir na casa de Deus. Seguindo a Bíblia, o shalom de Deus não é só dinheiro. O shalom que a gente se cumprimenta, shalom, Adonai, shalom, a paz do Senhor, sabe o que quer dizer isso? A paz do Senhor, mas não é essa paz, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. O dinheiro, os bens, eles trazem um conforto para nós, não? Alguém aqui já ficou sem dinheiro e disse assim, meu Deus, né? Se chamar a esposa de meu bem, o banco toma, né? Sabe, nós passamos por isso. Mas cadê o Deus que repreende o devorador? Eu tenho feito tudo certinho, Pai. Eu tenho dado o dízimo. Eu tenho. Não é pelas obras, é pela graça de Deus. Esse texto que nós lemos na abertura, da gratidão de Paulo aos filipenses, é um texto onde temos um homem maduro que aprendeu a estar contente em qualquer situação. E o evangelho é simples, a gente que complica. Normalmente, a nossa dureza, além das crises que nos cercam, vem da má gestão, da má colocação de prioridades na gestão do dinheiro, da mordomia cristã. A igreja, muitas vezes, é contaminada pelo desejo de ser rico a qualquer custo. As igrejas que lotam no nosso tempo são as que prometem prosperidade econômica. E a prosperidade não é um fim em si mesmo. A riqueza, ninguém está rasgando dinheiro aqui, né? Muito pelo contrário, está cada vez mais difícil, mais trabalhoso você ganhar o pão de cada dia. Pode falar. A nossa igreja, qualquer coisinha pede dinheiro aí na frente. É esquisito isso. O dízimo é bíblico. A oferta é bíblica. A nossa igreja vive de dízimos e ofertas. Então, olha os desvios. No nosso tempo, o autor dessa lição é o nosso presidente, que vai sair agora. Como é o nome dele? Como?
João. Não, é o anterior, antes dele era o Áureo. O presidente, reverendo Áureo, é o autor desta lição. E participando de uma reunião de pastores na cidade dele, eu imagino que ele é pastor em Fortaleza, na IPI de Fortaleza. Hoje está em Limeira, está aqui mais perto de nós. E naquela época ele recebeu um folheto divulgando uma das palestras uma série de palestras cujos assuntos eram fé e finanças. Como realizar seus sonhos. Não é? É uma visão gênio da lâmpada de Deus. Como realizar seus sonhos. Como quebrar as maldições financeiras. Olha a leitura que está muito forte no meio dito cristão evangélico. Escolhido para prosperar. Como viver acima da média? Como viver no top? Você é elite da humanidade, com dinheiro. Restituição já. Virou imposto de renda. Durante as palestras, informava ainda o folheto, seriam feitas orações para o cancelamento de dívidas. Quer dizer, Deus tem que endossar os nossos calotes. Ó a mentalidade. E outra coisa que é um testemunho recorrente, você está devendo, né, fez a dívida, de repente aparece dinheiro na conta. O dinheiro não é seu, né? Aí você passa a mão e diz que é Deus que abençoou. Alguns até dão o dízimo da propina. Parece brincadeira, mas esse é o tipo de ensino que ocorre em muitas igrejas hoje. Qual a base e origem deste ensino, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, que seu Alfeu falou, né? Essas igrejas só falam de dinheiro, só falam de dinheiro. Então, porque isso atrai tanta gente? Qual a nossa posição como igreja reformada? Por que nós somos reformados? Porque o nosso principal reformador, João Calvino, viveu na época em que houve a reforma protestante, que corrigiu alguns desvios econômicos, principalmente, do que se chamava igreja, com as simonias e o outro nome eu não me lembro. Eu sei que um era a venda de títulos para o céu. Quando o dinheiro cair no gasofilaço, será carimbada a sua entrada no céu. E tem as indulgências. Isto, indulgências. O que era indulgência? A compra de títulos religiosos, que na época, como a igreja estava no poder, igreja e Estado andavam juntos, na época era objeto de cobiça de muitas pessoas. Vemos que Jesus conviveu com isso. Os escribas e fariseus amavam aparecer. Botavam as roupas, né? Fazia uma franja, fazia aquele olhinho de peixe morto, né? E faziam longas orações com o objetivo não de louvar a Deus, mas de aparecer e receber a glória que deve ser para Deus. Eles, como homens, queriam isso. É por isso que ninguém aguentava ouvir aqueles seres. E Jesus era acompanhado pelas multidões, porque ele pregava com a autoridade de quem vive aquilo que prega. Então, o dinheiro é bom ou é ruim? Alguém aqui está rasgando?
Qual é o problema? Então, o relacionamento que nós temos com Ele. A Bíblia nos ensina que o amor excessivo ao dinheiro é a raiz de todos os males que acontecem no mundo. E outra coisa, a igreja é tentada a ter o coração no dinheiro. É por isso que Jesus ensinou: não podereis servir a Deus e a Mamon. Que é o mamon? Não é a fruta, mamão. É o ídolo, não sei se romano ou se grego, acho que romano, para a riqueza. A igreja não é um banco. E Deus não é o gênio da lâmpada. A Bíblia, tem gente que, não lê a Bíblia, mas deixa a Bíblia aberta lá no Salmo 91 como um amuleto. O Salmo 91 não é um amuleto, é uma declaração de fé que tem que estar no nosso coração. O que diz o Salmo 91? Então, mas o que acontece é que nós, igreja reformada, temos que valorizar a palavra e nós temos uma tradição. E tradição em si não é ruim. Não é ruim. O que é a tradição? A nossa história de erros e acertos no convívio histórico com Deus. Então, nós, como uma igreja reformada, não podemos ter essa relação supersticiosa com a palavra de Deus, que é o dono do ouro e da prata. Nós não podemos ter uma visão distorcida e interesseira no relacionamento de gratidão com Deus, de onde nós tiramos as primícias da nossa renda e entregamos o dízimo, as ofertas ao Senhor. Deus não está à venda. E a nossa relação com Deus não pode ser interesseira. Alguém já se aproximou de vocês por interesse? Não pelo que você é, mas pelo que você tem? Já aconteceu? Vou me dar bem em alguma coisa. O que seu adieiro tem a me oferecer? Sabe? Tem gente que se aproxima da gente por interesse. E o fulano é advogado. Vou me aproximar para me dar bem. Sabe, é muito triste, porque esse não é o relacionamento que Jesus tinha com os seus discípulos, e nós somos discípulos de Jesus. As multidões, porque isso mexe com as multidões. As multidões tinham uma relação interesseira com Jesus. Por que eles iam? O que lota a igreja hoje? As curas. Vou atrás de Jesus que vai me curar. O alimento, estou com fome, ele vai fazer a multiplicação lá e E normalmente crente come, Alguns têm o maior porta-mala da categoria. A gente gosta de comer, a gente já não fuma, pelo menos não deve. Não bebe. Comida é bom, é bênção de Deus, tem a ver com vida. Mas essa não deve ser a motivação. Nós não podemos ser, como a Paula disse, arroz de festa. Só vai na igreja quando tem comida, quando tem festa. Vai na igreja quando está precisando de uma doação. Vai lá que o pessoal tem o coração mole. Isso é malandragem. Mas isso está mais impregnado no meio dito cristão do que a gente imagina. E é por isso que nós temos que ter maturidade para que essas coisas, essas motivações incorretas,
não adentrem a casa de Deus, que é muito séria para nós. Nós temos uma relação muito séria com isto. E de onde vem esse ensino? Esse ensino desviado, onde se faz campanha, se vende vassoura de varrer maldição, tudo ignorância da palavra de Deus. Como que é? Esse eu não conheço. Martelinho para bater no diabo, né? Aí, vai lá, nada errado em ungir o carro. Mas a proteção de Deus vem do shalom. E shalom na cultura judaica é a paz que vai além da ausência de guerra. É a paz de deitar no seu travesseiro, do Salmo 4:8. Nós passamos uma fase brava aí, e o meu pastor referência foi me fazer uma visita. E era um problema financeiro mesmo. Oi. Se fosse hoje, eu chegando na igreja, hoje eu só ia assistir uma vez o culto com a escola dominical, eu ia embora, não ficava não. Então, Quando cheguei na igreja, era tão diferente, o pessoal recebia a gente na porta, abraçava a gente. O Alcides Serracino, o pai da Vera, ele ficava na porta, ele chorava quando via o pessoal chegar. então, essa é a proposta. Essa é a proposta. Qualquer coisinha, tá precisando de dinheiro, não sei o quê. Olha os bancos que eu estou até lá. Ma- Mas olha só. Seu Alfeu está colocando uma crítica a essa questão que está aí, né? É campanha disso, campanha daquilo, mas algumas coisas são, inclusive, válidas e mudam com o tempo. O que não podemos perder é a essência, é a motivação correta e bíblica para a oferta. Por quê? Hoje, como grande parte das pessoas deixou de estudar a Bíblia, né? A gente está facinho de desviar, né? De querer comprar bens. Tem gente que determina o que é prosperidade no senso comum. Peça, determine e receba. Alguns, o maior deles, tem a pretensão de dizer: Deus deve para você, cobre dele, né? E outra, as nossas ofertas, a nossa contribuição na casa de Deus, todo o bem que fazemos, e não precisa ficar que nem os fariseus tocando trombeta em Sião, o que essa mão faz, a outra não precisa saber, com muita discrição, como a viúva pobre. A grande motivação é o amor, a gratidão. Quando a gente entrega aqui, ou pelo Pix, o Pix esfriou um pouco essa relação, mas é uma ferramenta moderna. Porque muita coisa acontece quando a gente sai do banco e vem até o altar. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas a gente lembra do facão lá na firma, Deus te livrou. Sabe o que é facão? Cortes por causa da crise. Às vezes você baixou a cabeça e o facão passou aqui pertinho de você. E Deus preservou o teu sustento, porque você achou graça diante de alguém que decide quem vai e quem não vai ser demitido. Aí você lembra de tudo isso, de como você suou para ganhar aquele dinheirinho, ou aquele dinheirão, porque se você é fiel no muito, você prospera. A prosperidade não é na compra de bênçãos, mas na obediência a Deus, separando o que é dele. E isso está havendo uma inversão de valores. Mas eu estava falando do meu pastor referência, eu estava doente, e estava tão complicado o negócio que eu não conseguia dormir, aí tomava os florais de Bach, né, um calmante natural, e vamos que vamos. Aí veio o meu pastor Amós, um grande pastor.
Aí ele olhou, veio, ô irmão, e aí, como é que tá? Eu já era diácono na igreja, né? Ô pastor, não consigo dormir, estou indo no psiquiatra e está difícil, né? Muita pressão e estou tomando... Está tomando isso, meu irmão? Eu não sou médico, mas eu queria receitar uma terapia para você. Mas eu fiquei bravo. Quero te receitar o Salmo 4, versículo 8. O que diz lá? Deito, você não consegue dormir? Ó, experiência do salmista. Prescrição bíblica. Deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar seguro. Mas eu fiquei furioso. Como eu fiquei furioso com o pastor, né? Mesmo porque ele era de família rica. Ele, comparado a mim, ele era rico, né? Eu falei, é fácil, ele não está na minha pele, né? Mas foram palavras sábias que eu não esqueço até hoje. E agradeço. Porque quando a gente chega a essa maturidade cristã, de Paulo, de Jó, a gente não se abala por qualquer coisa. A gente aprende a confiar na provisão de Deus. Seu Diego, quantos anos o senhor tem? O senhor tem passado fome? Nunca vi a descendência do justo mendigar o pão. E Deus tem honrado. Se bobear, nós... Quem aqui gosta de dar presente para os filhos? A gente gosta, que vê a gente feliz, a gente dá um presente para o filho que ele sonha. É bíblico, não é? Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E os nossos filhos sabem que nós, apesar de sermos pecadores, nós não compramos nossos filhos. Nós damos, queremos agradar do bom tesouro do nosso coração, nós tiramos coisas boas. Se nós, sendo pecadores, damos coisas boas a nossos filhos, que dirá Deus para nós? Sabe, há vários testemunhos de pessoas que não tinham nada em casa. Olharam a geladeira, não tinha nem gelo, porque já derreteu, porque cortaram a luz, e você bebeu água. E agora? E as crianças com fome, ou com dificuldade, o tênis furou. E quando não pode acontecer, é que as coisas acontecem, né? Você bate o carro, você fura o... Sabe? E a Bíblia nos ensina, se vós, sendo pecadores, dá coisas boas aos vossos filhos, que dirá Deus que é bom, tem a bondade como um dos seus principais atributos. É essa mentalidade que agrega numa teologia saudável no reino de Deus. E Deus se agrada de nos abençoar. Deus, às vezes, Deus não concede a bênção porque nós ainda não estamos com a maturidade para gerir o recurso. Né? Tem gente que vai nessas campanhas malucas aí, corrente, a Bíblia não fala em corrente. Corrente dos empresários, né? Os empresários falidos. Né? E o testemunho muito forte, e é uma das causas da gente ser perseguido, lá na firma, né? Eu nem saio falando por aí que eu sou pastor, mas o povo sabe, né? E aí, por que você trabalha? Né? Ou se você é um membro da igreja, você dá dinheiro para o seu pastor? Para ele andar de carrão e você de busão? É assim, é uma acusação, porque em muitos lugares onde prolifera essa mentalidade do toma lá, dá cá. Oi.
Nossa igreja não tem isso. Ah, ah, ah. Aí demorou para ele ganhar de novo, pastor, não estou ganhando mais, a sua fé está fraca. Né? Não ganhei mais no bicho, né? Tem os escândalos do nosso tempo. Há não muitos anos, o cara corrupto recebeu a propina e estava filmando ele orando. Deus abençoa essa propina, eu dou o meu dízimo. Isso é um desvio, isso é um escândalo que gera o quê? Zombaria sobre nós crentes. Porque o intuito de Satanás é pegar as coisas mais preciosas que nós temos na nossa fé cristã e virar chacota, virar zombaria. Na música, o menino toca, papapá. É para a glória de Deus ou é para a glória dos homens? Né? E isso vai entrando, Satanás é sujo. Isso vai entrando em alguns shows de algumas bandas que eu gosto. Aí é comum você ver isso nos vídeos do YouTube. Fulano, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Peraí, para quem é a glória? Você veio para prestar o culto a Deus ou para participar de um show? Eu senti um negócio. Você sente no Corinthians e Palmeiras. Você sente. Essa teologia do arrepio, dissociada da palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, produz uma religiosidade estéril que não agrada a Deus e que não nos leva a lugar nenhum. A gente, essa mentalidade de consumo, de negociata, de troca, esse mercantilismo da fé, de onde vem? Até pouco tempo, raramente se ouvia falar desse assunto. Esse assunto da prosperidade nessa leitura míope do peça, determine e receba, ele tem sido localizado mais especificamente nas novas igrejas, igrejas com tendências carismáticas. O que é uma igreja com tendência? O que é o caris? A capacidade de atrair pessoas em torno de si. E a gente aprende na Bíblia que quem converte as pessoas é o Espírito Santo, que nos convence de que nós somos pecadores, que a justiça de Deus não falha, ainda que muitos a tenham por tardia, e o juízo de Deus está próximo. Quando Jesus voltar para julgar, esteja atento para que esse dia não vos pegue de surpresa. Então, alguns carismáticos, alguns eloquentes, que são adorados no mesmo nível de Jesus, eles manipulam as massas, não é? Quanto mais se promete dinheiro, mais lotada é a igreja. Quer lotar a nossa igreja? Promete que o cara vai ficar rico. Né? Faz essas campanhas malucas que não tem nada a ver com Bíblia. Não é? O que nos ensina a Bíblia sobre este ato? A igreja vive de dízimos e ofertas. A nossa igreja reformada vive de dízimos e de ofertas. E não de manipulação, né? Não, em algumas igrejas, eu já rodei, tá? Em algumas igrejas, não venha aqui diante de Deus dar esmolas. Não venha com menos de R$1.000. Quem dá 1.000? Aí vira aquele mercado persa, que é uma das poucas vezes que você vê Jesus muito nervoso, né? Esta casa é chamada casa de oração. E vós fazeis dela um covil de lobos. Por quê? Desde aquele tempo de Jesus, a religião sempre foi um grande negócio para pessoas inescrupulosas. Tem gente que vive de manipular
a fé dos outros. Existem multinacionais da fé. E não é este o propósito. As nossas contribuições, além de serem uma bênção na motivação correta da gratidão, como Jesus falou, aquela velhinha estava empacando o trânsito lá no templo, né? A viúva, não disse que ela era velha, mas ela devia ter uma certa idade. E como e ainda era pobre, né? Ela ali com as 2 moedinhas e o povo já nervoso. Meu Deus, não acaba isso nunca. Essa mulher nunca chega no gasofilaço. E Jesus só observando. O que Jesus falou sobre isso? Ela botou 2 moedinhas lá. Vistes o ofertório? Na verdade, aquela velhinha, aquela viúva, mulher, era o símbolo da exclusão, né? Porque naquela cultura, até hoje, a mulher não tem voz, né? Mulher, viúva e pobre é muito sofrimento, né? Ela deu mais do que todo mundo, porque ela não quis aparecer. Ela deu do seu coração, deu tudo o que tinha de bom do seu coração, que era bom, ela tirou o bom tesouro. Ela deu mais do que todo mundo, porque os outros deram a sobra. Aqui não é uma ONG, aqui não é um ato político, o ofertório. E Satanás quer roubar tudo que é de mais precioso. Quando a gente está com a motivação correta, quantas vezes, às vezes, você vem nessa caminhada até o gasofilaço, ou a salva, sei lá. Em algumas igrejas, a salva vai até você, a sacolinha. Né? Pode passar a sacolinha, não é isso? Você se lembra de tanta coisa, sabe? E Deus se agrada daqueles que dão ao Senhor com alegria. Nós não estamos dando esmola para Deus. Nós estamos com a motivação do coração grato a Deus pela sua provisão. Um dos nomes de Jeová, o nosso Deus, é Jeová Jirê. Deus da provisão. Então, e de onde vem esse desvio? Vem da teologia da prosperidade. Vocês já ouviram falar nesse termo? Teologia da prosperidade? Onde você se aproxima de Deus com o interesse de ficar rico. E nas mídias sociais, e no rádio, o testemunho, e na televisão, onde o show fica mais pirotécnico, você vê o testemunho, é sempre o mesmo. Eu era pobre e agora eu tenho uma casa. Na época era o sonho de toda pessoa que se aposentava, ter uma casa em Praia Grande. Hoje é um pesadelo, mas porque os ladrões minam e roubam lá com muita frequência. Você vinha para São Paulo, você morava em São Paulo, e no fim de semana você ia para a sua casa em Praia Grande. Depois, com os assaltos, aí já sofisticou, né? Aí era Guarujá, e depois os ladrões começaram a roubar muito em Guarujá, né? Alguns têm até apartamento lá. E vão, aí já é hoje o top mesmo. Aqui em São Paulo é não sei o que, Riviera, e é sempre um nome europeu, né? Riviera de São Lourenço, é o top. Ubatuba, Marizias, São Sebastião, Caraguá, né? Alguns até brincam que lá chove tanto, é Uba-chuva, Caraguá-tá-chuva e São Sebastião, né? Muita chuva lá, mas é o top. A elite do Vale do Paraíba vai para lá. Desce a serra. Então, irmãos, começa a riqueza a ser sinal de status, não é? E o desvio acontece quando tudo evidencia a superioridade e o culto às pessoas, ao invés de a Deus,
expresso no nossa, irmão abençoado, né? Tem um carrão, não é? Porque crente tem que ser abençoado. Pobreza é sinal de maldição. E não é de pouca fé, crente bully, de pouca fé. Isso é um desvio bíblico, né? Como há uma visão preconceituosa também, fruto do mau entendimento da palavra que fala sobre as riquezas. É mais fácil um camelo entrar, passar por dentro de uma agulha, que não é agulha de costura, né, uma das portas do... Hã? A minha mulher está ligada no movimento. Então, passar por fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí, há um preconceito aí, e na leitura míope da palavra, Deus tem preconceito contra os ricos. O céu é para os pobres, né? Até algumas ideologias exploram isso. E o que acontece? Não é isso. Deus amou o mundo de ricos e pobres de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Isso não é verdade bíblica. Deus não é preconceituoso, Deus não faz acepção de pessoas. Porém, o que nós temos que compreender, há uma tentação muito forte para que coloquemos o nosso coração nas riquezas. Houve uma época aqui que foi confiscada a poupança. O que aconteceu? Teve muita gente que deu um tiro na cabeça. Teve gente que pegou o caminhão, ficou louco, porque perdeu o dinheiro, perdeu o chão, entrou com o caminhão no banco e se matou lá. Onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Deus quer o nosso coração. E Deus, a prosperidade para Deus, é estabelecendo a prioridade correta. Há quem diga que o ser humano, o primeiro casal, perdeu o paraíso, porque o fruto proibido lá era um cartão de crédito. E Eva não resistiu, pegou e gastou, ficou endividada, acabou a paz, acabou o paraíso. Então, irmãos, o que acontece? Deus não faz acepção de pessoas, e o reino de Deus não é só para pobre. Porque tem pobre. Casas Bahia, que até bem pouco tempo era o maior vendedor de varejista do país, o cara ficou rico como? Vendendo para os pobres. Em quantas prestações? Na Casa Bahia eles preferem que você pague, preferiam. Em 24 prestações, você paga 2 guarda-roupa, mas está aí. Entendeu? Eu mesmo já comprei lá. Quando a gente queria casar, né? E não sei, nunca mais comprei nada na Casa Bahia, porque pagamos, gente, 2 anos pagando. E pagava. E aí, eu ainda não tinha juízo, terminou o noivado, e uma cunhada lá comprou a preço de banana, o que nós pagamos em 24 infinitas vezes. Então, amados, está facinho para a gente se endividar. A pressão do consumo, a pressão de colocar o coração nas coisas materiais é muito grande. E a palavra de Deus nos ensina a buscar primeiro, separar primeiro o que é de Deus por uma motivação de gratidão. Quando não fazemos isto, lá em Malaquias está escrito que estamos roubando a Deus, não é? E nós precisamos ter em mente isso. Agora, os problemas acontecem para todo mundo. Nós vivemos uma fase de que grande porcentagem das famílias brasileiras estão endividadas. Por quê?
é a base de cálculo das nossas compras? Você vai comprar, você ganha 10. Aí, você não pode ficar por baixo. Seu vizinho comprou um carro novo e você com aquele chevetinho lá. Você não pode ficar por baixo. Até na propaganda da Peugeot é assim. O sujeito foi lá, comprou um Peugeot bonitão, deu aquela buzinadinha, para quê? Para fazer inveja para o vizinho. Aí foi lá, meteu o pé na jaca. Se endividou, não fez o planejamento, porque qual é a base de cálculo do brasileiro comum? Eu ganho 10. Quanto é a prestação? É 8 em 82 vezes. Cabe no meu orçamento, a gente aperta daqui, mas eu tenho que andar com o carrão, para todo mundo ver na igreja que eu sou abençoado. Porque essa mentalidade dessa teologia míope, que está na moda, mas é uma tragédia, você quer falar? Acabou minha aula. Vamos lá. É assim, você não pode... Vocês já viram, gente? Nem em outra igreja, na nossa igreja não tem isso. Tem gente que não usa 2 vezes a mesma roupa. Tem gente que tem 2 pés. Se você pode ter 30 sapatos, uma pessoa que tem 2 pés, tudo bem, se você pode, mas mesmo assim é um exagero, né? Mas tem gente que não pode, está endividado, mas tem que comprar aquela roupa de grife. E hoje em dia está muito engraçado, né? Porque quanto custa uma calça dessa que está na moda, a rasgada? Já veio rasgada, né? São as mais, não sai menos que R$100, né? É uma mentalidade. Alguém... Aguenta aí, que nem lá em casa. Aguenta aí. Alguém botou na cabeça que você não pode viver sem aquilo. E você, mesmo sem poder, vai lá e não é coisa de mulher, não. Os homens também estão muito vaidosos hoje. O termo técnico para isso é metrosexual, né? O homem que se preocupa muito com a estética. Vai na academia, puxa os ferros, fica saradão, né? Que mais que esses homens? Faz a unha, faz a sobrancelha. Depila o peito. Misericórdia. Não consigo. Eu sou velhinho. Não consigo. Sabe? Mas é uma moda que foi imposta e o povo assimilou porque os tempos estão mudando. E a mulher tem que pintar o cabelo naquela tintura cara. Olha, eu ainda reclamo, eu vou lá no Simprão, eu estou pagando, agora que aumentou, está R$18 o corte. Está certo que não tem muito cabelo aqui. Mas um corte de mulher é muito mais caro. Não sai menos, porque você tem que alisar. Era a chapinha, hoje não pode, hoje é progressiva. E você tem que... Aí depois vem a tinta, a pintura, depois passa o negócio lá do secador, fica enroladinho assim, é lindo, mas é caro. No mínimo 100, se você for fazer um tratamento desse. Então, irmãos, fala, meu bem. Não, fala aqui. Vê se está funcionando. Aí... É que quando ele estava falando sobre a pessoa acabar pegando tudo que ela ganha e não fazer um planejamento e gastando tudo assim, depois quando vai receber o salário, meu salário não deu para nada, né? Aí a pessoa fica endividada, né? Mete o pé na jaca aí das despesas e compra coisas desnecessárias, coisas que realmente ela não vai precisar, coisas supérfluas, né? Quando você vai... eu sei porque eu já trabalhei em banco, a pessoa vai pedir um empréstimo no banco, o banco não pode dar um empréstimo que vá comprometer mais do que 30% do orçamento da pessoa
em questão de parcela. Então, por exemplo, eu vou te dar um empréstimo no valor X. Se o valor da parcela for comprometer mais do que 32% do seu orçamento, 30% do seu orçamento, o banco não dá esse empréstimo, ele diminui o valor. Olha, eu posso te dar tanto, porque ele já sabe que nas parcelas o seu salário vai ficar comprometido. Então, já tem essa lei aí nos bancos. Mas, muitas vezes, mesmo a pessoa comprometendo uma parcela menor do salário, mesmo assim, ela ainda fica endividada, porque não tem o controle sobre as suas finanças, né? Domingo que vem vai haver aqui a conferência missionária, eu vou falar rapidinho, e a partir da outra semana, nós vamos começar a estudar alguma coisa sobre finanças à luz das Escrituras. Tá bom? Então, irmãos, de onde veio esse pensamento? Oi? Ah, Cairo, perdão. Ah, é? Ai, Paula, vem aqui. Que mico. Assim, eu que fiz errado. O Satanás, ele pega a palavra e manipula de modo a cumprir seus interesses. Ele fez isso com Jesus. E ele é sem vergonha que ele faz isso, cortesia, com o chapéu dos outros. Quando houve a tentação de Jesus, ciente de que esse é um grande apelo na humanidade, ele levou Jesus lá no alto do templo, no pináculo, e mostrou todos os reinos da terra, todas as riquezas. O que ele falou? Te dou tudo isso, se prostrado me adorares. Em outras palavras, é que nem, né, na vida moderna, o nosso congresso, né? Qual é o seu preço para aprovar? Quanto em emenda? Em emendas, né? O dos ministérios foi 1,7 bi. E a reforma tributária custou em emendas 4,7 bi para a compra de consciências. Porque é muito gostoso ter dinheiro. Você já teve dinheiro algum dia? É uma delícia você chegar no mercado e não ficar fazendo continha, como meus pais faziam no começo. Né? E hoje tem uma série de opções, gente. Tem muita coisa boa no mercado. Você bobear, você traz o salário do mês, você gasta numa compra. Você vai confessar? O dinheiro voa. Então, isso vem de uma mentalidade assim. O Abraão, que era o pai de muita gente, né? O Abraão, o pai da fé. Você não pode ser pobre, porque Abraão era rico, Jó era rico. E Jó perdeu tudo, mas Deus, como o imposto de renda, restituiu. Né? 2 vezes mais. É o melhor investimento, então dê tudo. Você tem um carro, dê a chave do seu carro. Esse pensamento positivo, que não tem nada a ver com Bíblia, mas tem a ver com autoajuda. Auto é você mesmo se ajuda, você mesmo se salva. E a nossa salvação vem da fé em Jesus Cristo. Por mais preocupados que estejamos, por mais que nos esforcemos, nós não aumentamos um côvado a nossa estatura. E a maioria das pessoas do mundo estão preocupadas com a sobrevivência. Tem gente que nem dorme. Por quê? Não estejais ansiosos. O que a Bíblia ensina? Não estejais ansiosos sobre o que ireis comer, o que ireis beber, porque Deus mesmo sabe que vós precisais dessas coisas e Ele é um Pai responsável. Ele é o Pai responsável. Descansa no Senhor. Basta a cada dia as suas preocupações, o seu mal. E isso está fora, porque o homem, essa religião antropocêntrica, que Deus não pode entrar nessa religião, onde o homem é o centro do universo,
e Deus, a Bíblia, acaba virando a lâmpada de Aladim, os homens não querem depender nem de Deus. E a nossa contribuição, a nossa prosperidade deve ser o fruto da misericórdia, da graça, do amor de Deus, e não da compra de bênçãos. Porque em muitas casas onde o Deus é mamon, tem muita gente rica se matando por causa do vazio. Não é? É nas drogas, é na bebida. Em Hollywood, e aqui no Brasil também vê essa cultura, tem gente que está depressiva. Vai se curar como? Fazendo compras. O Michael Jackson, o sujeito que mais vendeu discos na face da terra. Você acredita que ele morreu endividado? Agora está ganhando dinheiro, depois que morreu, parou de gastar, né? Aí está recebendo. Quanto a maioria das pessoas que têm mais dinheiro do que precisam, estão convencidas de que não têm o bastante. Né? Tem gente, e depois chegam a essa conclusão. Um dos homens mais ricos, uma das mentes mais brilhantes da face da terra, o dono da Apple, eu esqueci o nome dele, morreu de câncer no pâncreas, Steve Jobs. Uma pessoa difícil, um cara arrogante, mas quando estava morrendo, ele falou assim: olha, aproveitem a vida, porque com todo o dinheiro que eu tenho, não há nada que possa ser feito. Não posso comprar a minha cura. Não aproveitei minha família, não aproveitei a vida, né? Eu acho que foi o Caio que me falou, numa frase de caminhão: coitado, ele é tão pobre que só tem dinheiro. E há coisas que o dinheiro não pode comprar, que Deus dá de graça. A nossa paz, de dever cumprido. E o que acontece? Eles usam, Abraão era rico, você também. Outro texto de Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então nós temos que prosperar. Repreende o devorador na tua vida. Ser pobre é uma maldição. Às vezes é mesmo, tá? Mas não necessariamente. Porque a palavra de Deus nos ensina: se tendes abrigo, se tendes o que vestir, se tendes o que comer, estejais contentes. Apegai-vos às coisas simples. O evangelho é simples, a gente que complica. E tem mais, né? A vida tem uma coisa que se chama moda, não é? Isso dá tanto dinheiro que o dono da Louis Vuitton é o segundo homem mais rico do mundo. Às vezes ele passa o Elon Musk, que é um grande milionário. Qual o principal produto dele? A vaidade. Por que Salomão se tornou o homem mais rico do mundo? Ele investiu no supérfluo. Foi um dos reis mais opressores da história de Israel. Por quê? Alguém tinha que sustentar a corte. Puxa vida, você já imaginou 700 concubinas? Está difícil. 1000. Sai caro essa brincadeira. Não há dinheiro no mundo que baste. E será que esse era o plano de Deus para a vida dele, ou era a vontade permissiva? O sucesso lhe subiu à cabeça. Então, gente, não caiam, como dizem lá na periferia, no caô do cafanha. Não caiam no engano de Satanás sobre estas coisas. Outra coisa, outro texto que é muito usado nessas realidades religiosas manipuladoras e que é um desvio, é uma leitura fracionada da Bíblia. Pedi, sob
a direção do Espírito Santo de Deus. Por quê? Há uma outra passagem bíblica que não é falada, né? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar com vossos deleites, com vossos pecados, né? Vossos prazeres mundanos. Sabe? Então, temos que estar atentos, porque essa pressão está muito grande, principalmente nessa época em que o dinheiro está curto para os mais pobres, que estão mais pobres, e está fácil para os mais ricos. Há um abismo social, né? Do ponto de vista da distribuição da renda, nós estamos abaixo de alguns países mais pobres que nós. Né? 20 famílias mais ricas do Brasil detêm tantos por cento do PIB. E nós temos que atentar a isso. Isso é uma injustiça que desagrada a Deus. Vocês sabem por que houve o cativeiro babilônio? De que me servem, não é? De que me servem as vossas festas das luas novas? Não suporto iniquidade associada a ajuntamento solene. Fazei justiça ao órfão, às viúvas e ao estrangeiro. O que quer dizer isso? São os mais frágeis da sociedade. E isso não é uma campanha demagógica, que nem alguns fazem por aí. Isso é verdade de Deus. Deus não suporta a injustiça. E aquele povo votava leis injustas, está lá na Bíblia, por propina, por peitas, o termo bíblico é peitas, sufocando a herança, retirando a herança dos pobres e das viúvas. E mexeu com viúva, gente, se arrumou encrenca. E com viúvo também, viu, Sadia? Se arrumou encrenca. Porque Tiago nos ensina que a verdadeira religião é assistir as viúvas e os pobres em suas necessidades. Na ótica dessa teologia doente que está por aí, da prosperidade, que não tem nada de prosperidade, os velhos são desprezíveis e desprezados. Né? Por quê? Já está aposentado. Né? E o salário? A menos que você seja um político ou juiz, aí você recebe integral, mais os penduricalhos. Né? E Paula fazendo sinal, bota a boca no microfone. Então, a rigor, quando você se aposenta, a aposentadoria que deveria ser uma bênção, às vezes é um castigo. Né? Porque o salário, pequenininho, não dá nem para viver. Aí ele tem que continuar trabalhando para manter o padrão. Não é? Então, amados, o diabo dos inescrupulosos pegam esses textos bíblicos para justificar o pecado do serviço a Mamon. Temos mais. Nós somos filhos do rei. Uma vez eu comprei um carro que era o carro da moda, o Tempra, né? Tem para fazer funilaria, tem para fazer pintura, mas era o carrão. Aí fui lá no Homem Lavar, que eu não tinha tempo para lavar, fui lá no Lava Jato. O menino era crente que lavou meu carro. Aí sim, hein? Crente abençoado. Quer dizer, na cabeça dele, a associação de bênção na minha vida era o carrão que eu tinha. Mas não é isso. Você pode ser feliz com um Fusca. Né? Exagerando, né? Com um Chevette, sabe? É só não quebrar, né? Ser feliz até com a Amarok. Mas, gente, onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. E nesses desvios aí, entra o querer dar ordem a Deus.
nessas igrejas que lotam, é assim: eu determino. Não é isso. O que a Bíblia ensina? A gente a determinar? Nós determinamos alguma coisa para Deus? O que a gente tem que fazer? Eu peço humildemente. Eu peço humildemente e sou grato a Deus pelo que tenho, pelo que sou. Você já percebeu que tem gente que nunca está contente com o que tem? Deus te dá um carro, o carro só sabe o caminho da praia, né? Não sabe o caminho da igreja. É uma perdição. Aí o carro bate, é o diabo. O carro quebra, é o diabo. É o diabo da desobediência. Eles mesmos fazem a obra. O diabo tem muita culpa, mas coitado, tem coisa que é a gente que faz, não é? E nós temos que ter essa consciência, buscar a Deus sobre todas as coisas, separar as primícias da nossa renda. Se prosperamos, prosperamos na obediência, porque tem muita gente que aparentemente prospera economicamente, mas a Bíblia nos alerta: os que servem a Mamon, que enriquecem à custa de peitas, de propinas, de atos ilícitos. Vamos combinar, vocês já foram enganados por alguém que se dizia crente? Gente, isso é um escândalo. Por quê? Para a gente professar a palavra, a nossa palavra tem que valer alguma coisa. Seja o vosso falar, sim, sim, ou não, não. Eu não tenho bigode, mas antigamente era no fio do bigode. Antigamente, eu não sei se alguns de vocês mais experientes viveram essa época. É para acabar? Tá bom, é que eu estou animado. Essa época que tinha cadernetinha. Você já teve cadernetinha lá no Seu Manuel? Como diz o samba, ia lá com um tostão e trazia 1 quilo de feijão. Aí inventaram o tal cruzeiro. Você volta com um embrulhinho na mão e deixa um saco de dinheiro. Por que fiado só amanhã? Porque muita gente não paga. E entre nós, principalmente, como um bom testemunho, nós honramos a calça que vestimos. Nós honramos os nossos compromissos. Tem a época do cheque, né? Um dos mais comuns era o cheque Jesus. Em breve voltará, né? Cheque peixe. Você vai lá no banco e nada. Né? Tem isso aí. Isso é uma piada, mas isso é um escândalo. A ninguém deveis nada senão o amor que deveis ter uns pelos outros. Então, fico alerta. Nessa época que esses malandros vendem praias no deserto, do caminho, o caminho largo da perdição, não existe almoço grátis. Não é isso que... Às vezes a voz do povo é a voz de Deus. Não existe almoço grátis. Sabe? Atalhos. Muita gente é enganada. Chega outro dia, numa igreja que eu passei, uma igreja grande, culto de ceia, uma bênção. Aí tinha um cara lá que era metido a profeta, e ele fez uns negócios escusos lá, e passou a perna no outro irmão. Ninguém consultou o conselho, ninguém consultou ninguém sobre esse assunto. Tomaram a decisão, identificaram uma oportunidade de se dar bem, num negócio de carta mais fácil, né, carta de motorista, mas tinha alguma coisa ilícita. Só que este profeta aí, ele deu um chapéu lá no irmão e o conselho estava ali reunido e terminou a ceia, nós estávamos deliberando sobre algumas coisas. Menino, tinha um visitante, primeira vez que o visitante foi na igreja. O irmão que se julgou lesado, o conselho não sabia de nada,
ele foi para cima, no culto de ceia, é sempre assim. No culto de ceia, ele agrediu o outro irmão, o irmão se abaixou, eu falo irmão por força de... o irmão se abaixou e a violência pegou na orelha do visitante. Aí corre daqui, o conselho sai correndo, o pastor foi acalmar os dois, eu era seminarista, nós fomos para o hospital para costurar o visitante, que nunca mais voltou na igreja. E o conselho ainda passou por culpado. Fulano apronta e o conselho não faz nada. O conselho não sabia de nada. Né? Nós não somos adeptos da adivinhação, porque isso é abominação a Deus. Você pediu a palavra, Cairo? Cairo fez assim. Então, temos que tomar... O Satanás, ele adora um escândalo. E um escândalo na igreja é um prato cheio. Não existem atalhos. Às vezes, o barato sai caro. Sirva a Deus com fidelidade. Sirvamos a Deus com fidelidade. Mesmo que alguém tente vender para nós praias no deserto. O espírito do anticristo, que já está no mundo, segundo a palavra, segundo o sermão profético de Jesus, faria coisas que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. O diabo tem o poder. O seu nome, um dos seus nomes é Satanás, que quer dizer o enganador. Mas as ovelhas de Jesus ouvem a sua voz. Onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. E é isso que eu quero deixar para vocês. Tá? E deixar um testemunho. O último a se converter em mim foi o bolso. Eu tinha muita dificuldade com o dízimo, sabe? E quantas vezes eu briguei com a Paula foi dormir chorando, porque ela é teimosa. Não tem. Quando eu ia passar a mão no dízimo, eu não dava o meu e ainda passava a mão no dízimo dela. Quando eu ia pegar, já dei. E eu ficava bravo, caramba, o que a gente vai comer? Deus proverá. Deus proverá. E quantos anos a gente brigou? Nós começamos a ir para frente quando eu dei ouvidos ao testemunho dela, que é minha mãe na fé. Não é? E até hoje a gente está prosperando. Está difícil para todo mundo? Tá. Mas a quem teme a Deus nasce luz, como diz a palavra, nas trevas. Né? Tem um pastor gozador, brincalhão, muitos nem o consideram pastor, mas eu me identifico em algumas coisas com ele. Diz que começou essa crise, aí alguém chegou lá, ai pastor, a coisa está feia. Né? Gente, diz que não vai ter dinheiro nem para a gente comer, e o senhor que é o pastor da igreja, o que o senhor vai fazer a respeito disso? E ele, que é muito brincalhão, falou, eu não vou aderir. Mas a crise está aí. Não vou aderir. Vou continuar trabalhando, crendo que o nosso Deus proverá. Falou brincando, mas falou coisa séria, sabe? E a gente prospera na obediência a Deus. Esse é o shalom, essa é a verdadeira prosperidade. Amém? Alguém tem alguma coisa para colocar? Com algum complemento? Foi o cavalo. Gente, fala, meu bem. O seu Adiel, né? A gente já está acostumado só, estou me adaptando ao online. Você que está online, seu Adiel estava falando que tinha uma horta, né? E o cavalo foi lá e comeu. E aí o cara culpou o diabo, o dono da... né?
matou o cavalo. Então, às vezes, há uma tendência a se terceirizar a culpa e se penalizar quem é inocente, né? Então é isso. Estamos caminhando. Você que está em casa, obrigado por ouvir. Oi? Sim. Sim. O culto a Baal, que é o deus da fertilidade, lá o ídolo da fertilidade, tem tudo a ver com esse culto ao dinheiro. Mas, onde estiver o nosso tesouro, ali está o nosso coração. E o nosso tesouro está na palavra de Deus, que nós escondemos no nosso coração para não pecar contra o Senhor. Qualquer coisa que passar disso é de procedência maligna. Até o dinheiro. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos orar. Xandinho, vem aqui. Você está quietinho aí. Uma das coisas que eu mais gosto do Alexandre é essa barba de banqueiro. Se ele botar aqui, vira dono de banco, né? É muito legal e esse irmão tem uma fé que me toca. Ora aí, agradece pela aula, ora pelos que estão online. Senhor meu Deus. Senhor meu Deus, obrigado por estar aqui reunido na casa do Senhor, ouvindo a Tua palavra, aprendendo, e que essa palavra não saia vazia, Senhor meu Deus, que a gente possa praticar, pôr em prática, Senhor meu Deus, e que possamos ser pessoas melhores no mundo que vivemos hoje. A porta estreita e a porta larga, nós estamos no caminho da porta estreita, graças a Deus. E eu vejo que eu saio aí no mundo, eu vejo que a maioria está na perdição, Senhor meu Deus. E eu fico feliz que nós estamos no caminho certo. E a rota, o rumo é Jesus. E é esse que nós devemos levantar essa bandeira, Senhor meu Deus. Nos proteja, nos abençoe, todos nós, nossos familiares, as pessoas que não puderam vir, as pessoas que estão online, Senhor meu Deus. E que nós possamos estar aqui à noite para continuar, Senhor meu Deus, te louvando e te adorando, Senhor meu Deus, que só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Nos abençoe e que nós possamos ter um dia abençoado. Em nome de Senhor Jesus Cristo que eu peço e agradeço. Amém.